Pensa só, uma chuva que cai, ou um simples sim que a gente diz. O que será que esses eventos têm em comum? Bom, para o direito, eles podem mudar absolutamente todo. Muitas das nossas ações do dia a dia, sabe? Desde comprar um cafezinho até assinar um contrato importante, tudo isso tem um peso legal que a gente muitas vezes nem imagina. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai desvendar a estrutura que existe por trás desses momentos. Vamos entender como o mundo dos fatos e o mundo das leis se encontram. Então vamos lá. Nosso roteiro de hoje vai ser uma verdadeira jornada, viu? A gente vai do conceito mais amplo até chegar nos detalhes que fazem toda a diferença. Vamos começar com um grande mapa dos fatos jurídicos, depois vamos subir a escada que testa a validade de qualquer acordo, entender o que acontece quando algo dá errado e, no final, a gente amarra todas as pontas. É aqui que tudo começa. Imagina que o mundo é um fluxo sem fim de acontecimentos. A maioria deles passa batido pelo direito, ele nem nota. Mas para alguns, a lei para e presta atenção. É como se ela tivesse uma lente especial para identificar o que realmente importa. Vamos entender qual é o critério para essa seleção. Então, o ponto central é esse aqui, ó. Um fato jurídico é qualquer evento que ativa uma regra da lei. Uma chuva comum é só uma chuva, um fato material sem consequência jurídica. Mas se essa mesma chuva vira uma enchente e ativa a cláusula de um seguro, pronto, ela se transforma num fato jurídico. É o exato momento em que a lei enxerga aquele acontecimento e dá a ele o poder de criar, modificar ou até extinguir direitos. E o interessante aqui é ver como o direito organiza esses eventos. Primeiro, a gente tem os fatos que vêm da natureza, né? O nascimento, por exemplo, que cria a personalidade jurídica. Depois, tem os atos fato. É quando tem uma ação humana, mas a intenção por trás dela não importa para a lei. Pensa em alguém que acha um tesouro. A lei se importa com o achar, não com a intenção de ter procurado. E, finalmente, o grande grupo que mais nos interessa hoje, os atos que nascem da nossa vontade. E dentro desses atos humanos, a gente tem uma bifurcação fundamental. De um lado tem o ato em que a pessoa escolhe fazer, como reconhecer um filho, mas as consequências, todos os direitos e deveres já estão lá escritinhas na lei, não dá para negociar. No outro caminho, o do negócio jurídico, aí sim, as partes têm autonomia. Elas não só decidem agir, mas também desenham os efeitos daquilo que estão fazendo. É aqui que moram os contratos, os testamentos, a maioria dos nossos acordos. Bom, se os negócios jurídicos são esses acordos que a gente mesmo cria, como é que a lei garante que eles são, digamos, bem construídos? Como saber se um contrato vai parar de pé? Para isso, existe uma ferramenta de análise sensacional, uma espécie de checklist de 3 degraus, conhecido como escada pontiana. Isso aqui mostra de um jeito brilhante a lógica do sistema. Primeiro, lá no degrau da existência, a gente checa se o negócio tem os ingredientes mínimos. É como ver se um bolo tem farinha, ovos e açúcar. Depois, na validade, a gente analisa a qualidade desses ingredientes. As partes são capazes? A vontade foi livre? O objeto é permitido por lei? Só depois de passar por esses 2 testes é que a gente olha para a eficácia, para saber se o acordo já pode produzir seus efeitos ou se depende de alguma coisa no futuro. Certo. Mas e se o negócio jurídico falhar no segundo degrau, o da validade? O que acontece? Aqui, a lei não tem uma resposta única, não. Existem 2 diagnósticos possíveis para um acordo com defeito: a nulidade e a anulabilidade. E a diferença entre eles, olha, é gigantesca e define o destino de todo o acordo. Esse quadro aqui é ouro. A nulidade absoluta é tipo uma falha estrutural gravíssima num prédio. O defeito ofende o interesse público, é tão sério que não tem conserto. E qualquer um pode apontar. Aquele negócio é considerado como se nunca, jamais tivesse existido. Já a anulabilidade é um defeito que protege o interesse de uma das partes. É mais como uma rachadura na parede que pode ser consertada, sabe? Se a pessoa protegida quiser ou se o tempo passar, o negócio pode se ajeitar. E vale a pena notar um detalhe muito importante. O objetivo do sistema não é sair por aí destruindo acordos. Pelo contrário, a lei prefere usar uma tesoura de cirurgião em vez de uma marreta. Existe o tal do princípio da conservação, que basicamente diz que, se der para salvar a parte válida de um negócio e separar da parte com defeito, é isso que se deve tentar fazer. Agora que a gente já sabe as consequências, vamos investigar as causas. O que exatamente pode fazer um negócio ser inválido? A grande maioria dos problemas se concentra na qualidade da vontade de quem participa. Será que ela foi manifestada de forma livre, de forma consciente? O primeiro grupo de defeitos é o que a gente chama de vícios de consentimento.
Aqui, a vontade que foi declarada não é a vontade real da pessoa. Ela disse sim, mas a verdade é que ela estava enganada, ou foi enganada por alguém, foi ameaçada, ou de alguma forma se aproveitaram de uma vulnerabilidade dela. Todos esses cenários tornam o negócio anulável, porque a vontade que deu origem a ele estava, digamos, doente. O segundo grupo são os vícios sociais. E aqui a diferença é sutil, mas é crucial. Nesses casos, a vontade das partes é real, ela bate com o que foi declarado. O problema é o objetivo, usar aquele acordo para um fim ilícito, como fraudar credores ou simular uma situação para enganar outras pessoas. E atenção, a simulação é vista como um defeito tão grave, mas tão grave, que ela gera a anulidade absoluta do negócio. Ok, a gente passou por um monte de conceitos, né? Da gota de chuva até a simulação. Agora é a hora de dar um passo para trás e ver como tudo isso se conecta numa estrutura lógica, coesa, que vai do mais geral até o mais específico. A lógica é muito clara. A gente parte do universo de todos os eventos e filtra o que é fato jurídico. Dentre eles, a gente foca nos negócios jurídicos, onde a autonomia das pessoas manda. Para garantir que essa autonomia seja usada do jeito certo, a gente aplica o teste da escada pontiana. Se tiver uma falha na validade, a gente diagnostica a gravidade com a nulidade ou a anulabilidade, que são causadas por vícios específicos, como a coação ou a simulação. É um sistema completo que se encaixa perfeitamente. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Com essa estrutura em mente, olhando para o mundo, desde uma oferta imperdível na internet até um acordo informal, quantos negócios com pequenas ou grandes falhas a gente consegue começar a enxergar por aí? A lei está, o tempo todo, operando silenciosamente por trás das nossas interações mais comuns.